Estamos aqui para tratar mais uma vez da competitividade da empresa. E na missão do Conselho de Competitividade, trazemos sempre pessoas importantes que podem ajudar a isso. Hoje estamos com a Raíssa, a vice-presidente de Recursos Humanos da Coca-Cola, que com a sua vasta experiência profissional vai nos trazer conhecimentos para ajudar a todos nós como administrar nossas empresas. Raíssa, obrigada pela presença. E eu gostaria de que você nos colocasse nesse novo ambiente de trabalho, com uma série de gerações que existe, né, das passadas, você falasse um pouquinho dessas gerações e como é que elas influenciam, como é que funciona isso e como é que devemos lidar com esta situação. Obrigada, Ângela. De fato, cada vez mais a gente vai lidar com mais gerações trabalhando no mesmo ambiente profissional. O que significa isso, né? Pessoas com motivações diferentes, com prioridades de vida diferentes, com estilos de trabalho diferentes, com formas de aprender diferentes. E a gente tem que aproveitar o lado bom dessas diferenças, que é justamente a troca entre a aprendizagem, por um lado, a senioridade, por outro, né? O aportar de novos conhecimentos. Então, eu acho que o nosso desafio como gestores das empresas é tirar o melhor dessa diversidade, fazer com que essas gerações troquem, né, suas experiências, suas diferenças em prol, né, do exercício da atividade, da organização. É um desafio, porque, como eu disse, são pessoas com prioridades de vidas e estilos muito diferentes, mas que, sem dúvida, todas podem se beneficiar dessa convivência, só demanda um pouco mais de cuidado no processo de gestão de todos nós, especialmente dos gerentes, líderes de pessoas. Eu acho que é importante, né, perceber, o líder perceber, porque às vezes existem pessoas, inclusive na mesma faixa etária, mas que são de gerações diferentes. Isso seria bom você colocar para nós, explicar um pouquinho, porque essa percepção que o líder deve ter. Que na verdade o conceito de geração, no popular a gente leva sempre à conclusão de que geração são pessoas que nasceram numa mesma época. De fato, existe esse denominador, né, da época quando você nasceu. Mas o que a gente observa é que existe um outro elemento, que são as experiências compartilhadas, o background de onde a pessoa veio, o que ela vivenciou. Essas experiências é que, no final do dia, às vezes condicionam muito mais um comportamento alinhado a uma dada geração do que, de fato, a idade cronológica. Então, muitas vezes você pode ter pessoas com uma mesma idade, mas com comportamentos muito diferentes, com mentalidades diferentes. E por que isso? Porque são pessoas que vivenciaram fatos relevantes que as marcaram, sobretudo nos seus momentos formativos, como a gente diz, ou seja, dos 17 aos 25 anos. Então, o que isso representa, né? Representa que são pessoas de idade semelhantes, mas que precisam ser gerenciadas tendo em consideração esse cuidado. São pessoas que vivenciaram situações diferentes e que, portanto, têm prioridades diferentes na vida, têm estilos de trabalho diferentes, né? Têm formas de comportamento diferentes e têm motivações diferentes, que no final do dia eu acho que é o trabalho fundamental da liderança, descobrir as motivações dos indivíduos para, conhecendo essas motivações, realmente fazerem com que eles se sintam inspirados a dar a sua energia criadora, a sua energia positiva dentro das organizações. Perfeito. E quais são as características assim mais críticas para uma liderança ter sucesso? Eu acho, Ângela, que começa por você conhecer seus liderados, né? Eu acho que o elemento fundamental da liderança é você inspirar confiança. Ninguém confia em quem não conhece. Então, parece muito simples, mas às vezes as coisas mais difíceis são as mais simples, né? Que eu acho que o primeiro passo é você conhecer seus liderados, conhecer justamente quais são essas motivações desses indivíduos, por que eles estão ali, o que eles buscam dali, o que para eles é importante, né? O que para eles é o mais prioritário na carreira, se é a questão do crescimento vertical, se é a questão do status, se é a questão da remuneração, se é o aprender, se é a causa, né? Se é a realização de um determinado trabalho, se é a busca do significado. Então, são elementos fundamentais para uma boa gestão, para um bom processo de liderança. E muitas vezes os líderes, não se atentam ou não dão um tempo suficiente para conhecer as suas pessoas e entender os seus drives motivacionais para justamente no processo de gestão inspirar adequadamente cada uma dessas pessoas. Então, eu
eu acho que um dos erros mais frequentes é justamente não conhecer essas pessoas. E, por outro lado, né, ter em mente o momento que a organização passa. Cada organização tem uma cultura organizacional muito específica, está num determinado momento do seu negócio. Em algumas situações ela está comprando outras empresas, em outras ela está se fundindo com outras empresas, em outros momentos ela está indo para um mercado internacional, no outro momento ela está tendo os sócios internacionais. Então, o momento do negócio vai querer estilos de liderança diferentes. A gente costuma brincar e dizer assim que liderança não é portátil. O fato de que num dado momento o sujeito é muito bem sucedido num determinado contexto organizacional, liderando uma determinada equipe, não significa, ou pelo menos não é garantia de que ele vai ser tão bem sucedido assim num outro contexto de negócio. Claro que ele com certeza deve apresentar algumas das características básicas, mas é muito importante a gente entender quais são os desafios daquele negócio, naquele dado momento, naquela dada cultura organizacional, para entender o estilo de liderança mais adequado para fazer essa prioridade de negócio acontecer, assim como usar o melhor do potencial dos seus liderados naquele momento da organização. Não, e como é que a Coca-Cola escolhe os seus líderes? Como é que é feito? Nós temos um trabalho bastante disciplinado, né? A empresa, da mesma forma como a gente dedica dias inteiros a discutir os negócios, discutir os números, discutir os mercados, discutir os clientes, a gente também dedica muito tempo a discutir as nossas pessoas. E a gente discute justamente isso, né? Quais são as aspirações dos indivíduos, aquilo que as pessoas querem para a sua vida, né? Onde está a sua ambição do ponto de vista de crescimento, de desenvolvimento. A gente discute as habilidades que existem, como também qual é o nível de compromisso das pessoas, de engajamento, como a gente fala, com a organização. Esses três elementos, habilidade, por um lado, né, existentes no presente, como aquelas que têm potencial de serem desenvolvidas no futuro. O nível de ambição, aquilo que ela quer da sua carreira, do seu crescimento, e o nível de engajamento são os elementos através dos quais a gente discute sobre as pessoas e, evidentemente, o desempenho. O que aquele indivíduo entrega no dia a dia. E essa discussão ela acontece em vários níveis na organização, até chegar no primeiro nível do presidente mundial da companhia, que também discute, né, as suas equipes. Então, essa é uma disciplina, na verdade, é um exercício de discussão disciplinado, estruturado, documentado, porque hoje sou eu, amanhã eu posso não estar aqui, outra pessoa pode vir para o meu lugar, então é muito importante que essas discussões sejam documentadas e que os critérios sejam muito claramente compartilhados com toda a empresa, para que as pessoas entendam como elas são avaliadas, como elas são percebidas pela organização e possam entender o que elas precisam fazer para cada vez mais continuar crescendo, se desenvolvendo e contribuindo mais para o negócio. Então eu acho que conforme as empresas, sejam de qualquer tamanho, ou da Coca-Cola, uma pequena, uma média empresa, avalia seus resultados em questões financeiras, né? Porque é de praxe a grande preocupação financeira, se deu resultado ou não. Eu acho que a questão de avaliação das pessoas, pelo que você está colocando, também é importante. Fala assim, como é que deve ser essa periodicidade, como é que deve ocorrer? Ângela, eu acho tão importante quanto os números, porque quanto à própria discussão estratégica, porque você pode ter uma estratégia de negócios excelente, mas se você não tiver as pessoas certas para implementar, ela fica só no papel. Então, a discussão das pessoas, e eu diria até mais, quando você está numa grande organização, você tem mais recursos, às vezes, mais recursos no sentido de mais talentos, né? Quando você, às vezes, está em empresas familiares, eu acho que essa discussão de sucessão ela ainda é mais crítica. Ela é crítica porque a gente sabe que muitas vezes, né, a família está presente, ela se confunde com os principais acionistas e ela se confunde com a gestão. Então, se você não tem muito claro o que são laços familiares, do que são os laços, né, da propriedade, por assim dizer, daquilo que é a gestão, você corre o risco de ter uma interrupção daquela organização. Então, eu acho que um dos elementos fundamentais da longevidade, seja ela uma multinacional como a Coca-Cola com 125 anos no mundo e 70 no Brasil, seja a empresa familiar que está aí na sua segunda geração, eu acho que a discussão da sucessão ela é um ponto de governança, ela é crítica para a longevidade, para assegurar, né, que aquela estratégia ela tem condições de se fazer executar no longo prazo e que você vai ter ali os recursos fundamentais para fazer o negócio perdurar no longo prazo. Então eu acho que nos dois ambientes a questão de sucessão ela é absolutamente essencial. Eu acho que também tem visto que o papel da mulher
tem mudado bastante, né? E nas pesquisas, eu acho que a Coca-Cola também trabalhou muito nisso, desde o consumo do produto até o envolvimento profissional. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos, esse na verdade é um assunto que eu tenho um especial carinho. Claro que eu sou parte interessada nessa discussão, né? Somos partes interessadas, mas o fato é, né, que o que a gente observa é que, no ponto de vista de consumo, como você bem colocou, a mulher vem liderando o consumo, né? Ou se ela não tem o poder de compra, ela influencia. Isso a gente vê em todas as indústrias, na nossa sobretudo, quando a gente pensa quem é que toma a decisão em relação às bebidas, né? Dentro de casa, nos ambientes profissionais tá ligados às mulheres, mas até em outras indústrias a gente vê na indústria automotiva, a gente vê na indústria de tecnologia, né? Se a mulher não decide, ela influencia bastante. Ai do marido que comprar o carro sem consultar a mulher. Então existe esse elemento da mulher como consumidora e existe o elemento da mulher como uma parcela significativa da força de trabalho, não só em número, mas em termos também de qualidade. Então quando a gente pensa hoje, né, da força de trabalho disponível para o mercado de trabalho, em sua grande maioria já é composta por mulheres e muitas vezes em números maiores de anos, ou seja, as mulheres têm estudado mais, isso estatisticamente comprovado. Então é uma força de trabalho que a gente não pode prescindir. O grande desafio é que a mulher tem várias agendas, né? E historicamente a agenda do cuidar, né, seja da família criança, seja da família doente mais velho, fica muito ligado ainda, em algumas sociedades, entre elas a nossa, à mulher e não a um papel compartilhado. Que a gente observa, né, que cada vez mais as novas gerações, esse papel já é muito dividido, né? Os dois da mesma forma cuidam e da mesma forma cuidam do orçamento familiar. Então as duas receitas, né, passam a ser muito importantes, como também o cuidar da família passa a ser compartilhado. Então esses elementos da mulher no mercado do trabalho e do fato de que ela ainda tem uma responsabilidade maior pela família precisa ser considerado, né, levado em consideração pelas empresas, o que não deve em momento nenhum jamais limitar as perspectivas de crescimento da mulher dentro das organizações. Precisa apenas ter atenção a alguns tempos, né? Existe um tempo de uma maior disponibilidade, existe um tempo de uma menor disponibilidade, mas o talento ele nunca vai deixar de ser menos talento por conta dessa disponibilidade que é temporária. Então isso eu acho que é um elemento muito importante que a gente precisa levar em consideração se a gente quiser de fato continuar crescendo, é precisar considerar o aspecto da mulher na força de trabalho. E eu acho que a cultura atual está mudando, né? O homem já está começando, pelo menos o homem brasileiro, a perceber que ele tem que compartilhar também da vida doméstica, aquela coisa antiga. Sem dúvida, né? Porque há muito pouco tempo atrás o homem era o provedor, a mulher cuidava da família, né? Depois, em seguida, a gente teve o homem provedor, a mulher começou também a ser provedora e essa segunda receita fazer diferença no mercado, no orçamento familiar. E hoje, mas a mulher ainda ficava com o cuidar. Então a relação ficou aí desequilibrada para o nosso lado, né? É o que todo mundo fala dos dois turnos de trabalho. O que a gente observa agora é que não, as duas rendas elas têm já uma equidade, o homem e a mulher estão ganhando muito próximo, né? Não existe mais essa diferença tão grande e o cuidar precisa ser compartilhado da mesma forma, seja com os filhos pequenos, seja com os entes, familiares mais idosos ou os enfermos, enfim, com todo aquele seio familiar. Então a gente observa que a nova geração ela está consciente disso e ela quer cuidar, ela quer participar da família de igual forma, o que é uma coisa muito positiva, né? Significa aí uma evolução bastante positiva para a nossa sociedade. Bom, quero agradecer a você, Raíssa, pela participação no nosso conselho, por essa aula de vida e nos ensinando a cada dia como ser mais competitivo e nos ajudar na nossa empresa. Muito obrigada a você, Ângela, por essa oportunidade. O prazer foi todo meu de participar dessa iniciativa.